A vitória por 2-1 do Internacional sobre a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro coloca o Inter na primeira rodada na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O objetivo, obviamente, é manter isso ao longo de todo o campeonato, mas no próximo confronto, o Inter tem aquele que talvez seja o jogo mais difícil de toda a temporada. Enfrentar o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e ainda com 3 desfalques que são talvez os principais jogadores da equipe. Em relação a isso, o ambiente colorado também é de uma perspectiva de marcar uma reação completa pós-crise, mas também não é de uma euforia ou de uma alegria pelo retorno das vitórias. Ele é de um desabafo e um certo sentimento de revanchismo. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco do que eu senti do ambiente colorado depois da vitória sobre a equipe do Bahia pelo placar de 2-1. Uma vitória que lavou a alma do torcedor. Houve aplausos da torcida ao grupo de jogadores depois do jogo encerrado. Aplausos que eram vaias nas últimas partidas e começaram a ser vaias ao longo do jogo, mas o desenvolvimento da partida, a maneira como que os jogadores se empenharam, isso tudo foi reconhecido pelo torcedor que aplaudiu e saiu pelo menos satisfeito com a vitória depois da partida contra o Bahia, tá? O sentimento no vestiário do Beira-Rio, ele não era um sentimento de alegria exatamente pela vitória. Eu não vi sorrisos no ambiente colorado depois da vitória do presidente Alessandro Barcelos, dos outros pares de direção. Não era um sentimento leve, não era um sentimento de euforia, não. Era um sentimento de desabafo e de uma certa concentração, mas eu diria, de um certo revanchismo. A impressão que eu tinha olhando para a figura do presidente, olhando para a figura dos pares de direção, é que eles ainda estavam pistolas, é que eles ainda estavam bravos com a situação em que o Inter esteve, mas o Inter tenta criar, ou o Inter tenta estabelecer um inimigo externo, tá? E faz uma tática um pouco parecida com a que a gente viu do Grêmio nos últimos dias, que é a criação de um inimigo externo na imprensa. A entrevista coletiva do Kudê, atacando alguns jornalistas, ele não nominou exatamente, então não sei se a palavra certa é atacar, mas rebatendo alguns jornalistas, alguns jornalistas dos quais ele nominou, ela teve o presidente Alessandro Barcelos falando em voz alta na sala de imprensa, nitidamente irritado, o presidente Alessandro Barcelos, irritado no sentido da postura corporal, inclusive, tá? Falando junto com o Kudê e dizendo, é isso aí, com o dedo em riste, uma postura de uma revolta, de um desabafo, mas o Inter cria este revanchismo a partir da vitória contra a equipe do Bahia. Entre o conteúdo da entrevista do Kudê, o ambiente do estádio Beira-Rio depois da vitória, de não ser sorriso, de ser respostas e tudo mais, criam esse ambiente de revanchismo, tá? O próximo jogo do Inter é contra o Palmeiras, é fora de casa. O Inter tem 3 desfalques que são fundamentais. O Alan Patrick, o Arangues e o Valência, talvez os 3 principais jogadores da equipe do Internacional. E isso afeta bastante, isso impacta bastante. O Inter pega o Palmeiras, que talvez seja o compromisso mais complicado do Campeonato Brasileiro em todas as 38 rodadas. Palmeiras, um time que foi campeão brasileiro do ano passado, talvez seja o time com o melhor elenco, fora de casa. É um jogo muito complicado. E o Kudê falou que não vai dar para jogar todo mundo que jogou na partida desse sábado. Então algumas mudanças devem acontecer também na equipe. Mas, por mais que se tenha esse entendimento de que é um dos jogos mais complicados da temporada, o Inter vai tentar usar a partida contra o Palmeiras como um marco de uma reação completa na temporada. Se o Inter ganha do Palmeiras, cara, o Inter fica entre os líderes do campeonato, vencendo o Palmeiras fora de casa. E aí embala nas outras 36 rodadas, onde o Inter tem o objetivo de ficar na parte de cima e se manter na briga pelo título. E aí sim se marca, com uma vitória fora de casa contra o Palmeiras, esse momento de reação.
Esse é o ambiente do Inter. Existe um revanchismo. Existe aquela velha ideia, velha tática de se criar um inimigo externo. E isso se comprova na fala do Kudê e no que a gente percebeu do ambiente colorado. E o jogo contra o Palmeiras pode marcar a reação por completo desse time do Inter, que até semana passada estava sendo bem vaiado e criticado pelo torcedor. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!